Aleluia. Pai, nós apresentamos cada criança, apresentamos, Senhor Jesus, ó Deus, cada pequenino do Senhor. Só o Senhor conhece a história daquilo que eles são e daquilo que eles tornarão, ó Deus, a ser nessa vida. Mas o Senhor Deus, o Senhor tem planos maravilhosos, ó Deus, para cada uma delas. Eu só lhe peço algo, Senhor, que nessa manhã seja uma manhã onde o Teu Espírito possa trabalhar de uma forma muito poderosa e que jamais, ó Deus, essas crianças venham se desviar dos Teus caminhos. Ó Deus, que jamais eles venham conhecer, ó Deus, a profundidade do pecado e que eles possam, ó Pai, romper, brilhar como o sol da justiça, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vão em paz, Deus abençoe as professoras que estavam ministrando sobre elas. Eu queria compartilhar uma palavra com a igreja. Eu queria que os irmãos abrissem na primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 2. Aleluia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. A carta do apóstolo está muito pertinho do Apocalipse. Não confunda a carta com o Evangelho de João. João escreveu 3 cartas e um Evangelho e o livro da Revelação, que é Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler em uma só voz, ainda que você tenha a sua Bíblia aberta. Olhe no telão, vamos ler para nós termos uma única identidade bíblica no sentido de versão, para ficar bem bonito o nosso coro. 1, 2, 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não envelhece a plena vencer, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ficou tão bonito que eu queria de novo. Vamos lá? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de um texto poderoso, diante de um texto, ó Pai, que fala que somos o que seremos e o que haveremos de manifestar. Quando o Senhor manifestar, Pai, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor traga, Pai, para fora de nós aquilo que não deveríamos ser. Ó Deus, coloque para fora de nós aquilo que nunca poderíamos ser. E começa, Senhor, a colocar dentro de nós aquilo que o Senhor quer que sejamos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que cadeias espirituais sejam quebradas agora. Senhor, que cadeias espirituais, ó Deus, sejam liberadas agora. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, para essa irmã, para esse irmão, para a minha vida, que passamos, ó Pai, uma semana e fomos expostos a tantas coisas. E agora queremos, ó Pai, estar expostos diante da Tua Palavra. Queremos, ó Pai, sofrer, ó Deus, as exposições da Tua Palavra, porque não é sofrimento, é glória. E por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, Espírito Santo, trabalhe, tira, Senhor, ó Deus, bloqueios espirituais da nossa mente, do nosso coração, e que nada venha nos impedir de nos aprofundarmos daquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Queridos, quando você fecha os olhos, o que vem à tua mente? Quando nós estamos expostos, não sei você, diante de um jogo, ou diante de um programa televisivo, ou durante bastante tempo do Facebook, ou bastante tempo de algo que é repetitivo aos nossos olhos. Eu não sei você, mas quando eu fecho os olhos, as imagens daquilo que eu fui exposto formam em minha mente. Eu tive essa experiência algumas vezes com aqueles joguinhos aqueles games de televisão. Jogava lá partidas de futebol e quando fechava os olhos, depois de um certo tempo, eu via aqueles bonequinhos correndo todos à minha frente.
Quando se joga um jogo de Fórmula 1 ou de qualquer outra coisa, você fecha os olhos e as imagens daquilo que você foi exposto formam a sua mente. Às vezes as irmãs têm imagens que formam em suas mentes por causa daquilo que ouviram. E elas ouvem algo e formam imagens da sua mente. E eu te pergunto, quando você fecha os olhos, não é para dormir, é só para pensar, para refletir. Agora, se você fechar os olhos, o que vai vir à tua mente? Pastor. Normalmente o que vem à nossa mente é aquilo que nós estamos sendo expostos ou aquilo que nós estamos embebidos. Estamos embebedados das imagens e essas imagens elas vão se formando em nós. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de exposições. Porque aquilo que nos é exposto é aquilo que de uma certa forma vai nos tornando e vai nos amoldando, e nós vamos ficando parecidos com aquilo que nós estamos expostos. Já disse isso aqui na igreja algumas vezes, e os irmãos sabem muito bem, e já citei até esse exemplo, de que nós somos aquilo que comemos, né? Vocês sabem o que eu comi ontem. E nós nos tornamos, a nossa psique, aquilo que de fato é, não a nossa imagem estereotipada por causa do corpo, mas aquilo que falamos, aquilo que gesticulamos, aquilo que comunicamos, é fruto de uma exposição contínua de elementos que nos rodeiam. Um exemplo disso é a boa educação. Uma pessoa ela pode se tornar educada ou ela pode se tornar mal educada diante das exposições que ela está sofrendo, sim ou não? Sim. E as crianças é um bom medidor disso. Porque as crianças elas são muito transparentes, são muito sinceras e elas repetem com muita facilidade. E até vendo uma matéria num programa brasileiro que é o Fantástico, aquele programa de reportagem que acontece ao domingo, fez uma matéria com recém-nascidos com 20 minutos de nascimento. A mãe aproxima diante da criança, ela já reconhece a fisionomia facial e ela começa a imitar o que a mãe faz. Aí a mãe colocou a língua para fora e a criancinha de 20 minutos de nascido. Como eu queria colocar a língua para alguém? Você pode aproveitar, agora pode. A criança, como nós, que somos seres humanos, reproduzimos aquilo que está sendo exposto a nós. Nós sabemos que as exposições, elas podem ser benéficas, elas podem ser prejudiciais. Tanto na física quanto no dia a dia, nós temos a exposição solar. E na sua medida ela é boa, mas no seu excesso ela se torna prejudicial, pode dar cancro de pele. E pode desenvolver uma série de coisas. E aí eu quero te perguntar mais uma vez, quando você fecha os seus olhos, o que vem à sua mente? Talvez essa é uma forma só retórica de dizer o que você e eu nós temos nos tornado diante das exposições que nós somos e estamos recebendo. O que de fato nós temos realmente desenvolvido? Se você caminhar, já disse isso aqui na igreja, se você caminhar ao lado de uma pessoa incrédula, a tendência natural é você se tornar um incrédulo. Eu vi uma matéria de um pastor americano que ele decidiu ficar, um pastor americano, grave isso, que ele decidiu ficar 1 ano sem Deus. Ele falou assim, eu vou fazer um teste. Eu vou ficar 1 ano sem Deus, sem se vir a Deus, sem orar a Deus, sem buscar a Deus, 1 ano completamente isolado daquilo que foi a minha vida como crente e como pastor. Eu vou ficar 1 ano sem Deus. Sabe o que ele se tornou? Um ateu. Porque ele parou de sofrer as exposições da fé e ele perdeu a sua fé. E é claro que ele vai usar argumentos porque ele não sentiu nada e a vida continuou como a mesma, mas ele perdeu a sua forma de enxergar o mundo espiritual. Coisa linda. O que você vê quando fecha os olhos? Qual é a sua autoimagem?
Ou aquilo que você... Fiz uma pergunta isso na sexta-feira. Quem você é? Agora nós estamos diante de um texto que lemos, que é a primeira carta de João. E a primeira carta de João é um texto magnífico. Algumas pessoas me perguntam: pastor, eu quero aprender a ler a Bíblia. Por onde começo? Normalmente nós falamos, começa no Evangelho de João. Mas eu quero te dar uma nova sugestão. Comece pela primeira carta de João. Aí depois você lê João. E aí depois você lê Atos. E aí você lê até o final. E aí depois você volta em Mateus. Aí depois você lê Lucas. Depois você lê Marcos. Depois você lê João de novo. Aí depois você dá uma frisada lá em Tiago. Vocês estão anotando? Depois você volta para 1 João. E aí você começa lá em Gênesis. Você vai fazer um bom plano de leitura. Por que 1 João? Porque o 1 João ele tem elementos profundos que vai fortalecer a sua identidade cristã, porque você vai estar exposto diante daquilo que Deus quer que você esteja exposto. Capítulo 1, ele começa dizendo que Jesus ele é o verbo da vida, assim como João capítulo 1. E o capítulo 1 de 1 João, ele ainda tem algo muito extraordinário que comunica a nós. Ele diz o seguinte: o que nós temos visto, e é João dizendo para a sua igreja, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, eu anuncio. Ele não usa a terminologia do passado, olha, o que eu ouvi e o que eu ouvi, até porque esta carta já tinha sido vários anos depois que Jesus tinha sido recebido aos céus. E o João ele continua dizendo o seguinte: eu continuo ouvindo, eu continuo vendo, e isto que eu ouço, e isto que eu vejo, eu vos anuncio. Para quê? Para que vocês tenham comunhão comigo, porque a minha comunhão é com Deus e com o Pai. Eu estou exposto, eu estou vendo, estou crendo, estou sentindo, por isso eu falo, tenham comunhão comigo, a minha comunhão é com Ele, e nós temos comunhão uns com os outros. E 1 João vai dizer que o segredo do nosso crescimento espiritual está na nossa unidade, está no nosso vínculo de estarmos juntos. Mas o que nos une? Não é o nosso penteado, pois não. Não é a nossa vestimenta. Não é os nossos gostos alimentares. Talvez você não goste dos mesmos pratos que eu. Talvez isso não nos une. E de fato não nos une. Não nos une o fato de estarmos dentro do mesmo espaço. Porque dentro do mesmo espaço podemos ter pessoas muito próximas e pessoas muito, muito, muito distantes. Mas o que nos une é o segredo daquilo que João se manifesta logo no capítulo 1, dizendo o seguinte: o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido eu anuncio, porque a minha comunhão é com o Pai, o que nos une é Deus. Alguém pode falar um amenzinho? Amém. O que nos une é a nossa fé. Você pode virar para o seu irmão e dizer o seguinte: o que nos une é a nossa fé. Uau! Porque se você acreditasse no capiroto e servisse a ele, e eu acreditasse em Deus e servisse a ele, nós não teríamos condições de caminhar juntos. Por que não? Porque um é trevas e o outro é luz, e aonde que tem a luz, dissipa as trevas. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como eu viver buscando a santidade e tendo relacionamentos muito íntimos e muito próximos de amizade, de companheirismo com pessoas das trevas, porque são opostos entre si, são projetos diferentes, são sonhos diferentes, são exposições diferentes, e aí é que entra o risco das contaminações. Eu quero que você volte para a sua Bíblia. Capítulo 1 continua dizendo, ele diz o seguinte: se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Depois ele continua dizendo: filhinhos, não pequeis. E se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele continua dizendo que o mandamento, tanto o velho quanto o novo, é um só: o amor na unidade, o amor fraternal.
E depois ele vai dizer um segredo espiritual que muitas pessoas não entendem. E eu quero que a igreja entre nessa atmosfera espiritual, porque ela vai falar o seguinte: nós temos uma vitória sobre o maligno. Não pense que a nossa vida está baseada apenas aqui, no horizontal, relacionamentos. A minha vida só é baseada na esfera da carne. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que na esfera da carne, tudo é humano, nada é espiritual. Não temos olhos espirituais, não temos percepção espiritual. Qualquer problema é porque o outro falhou, qualquer dificuldade é porque o outro errou, qualquer prejuízo é porque o outro cometeu, qualquer dor é porque o outro foi culpado. Esta é a esfera humana. E ele vai dizer o seguinte: mas a nossa vitória é sobre o maligno. Sabe o que ele está abrindo o leque? Ele está dizendo o seguinte: você tem problema na esfera horizontal, mas você também tem problema na esfera vertical. Existem investidas malignas que desestabilizam aquilo que é humano, e culpamos o humano, e não vemos o espiritual. E nós precisamos ter um equilíbrio, porque nem tudo é espiritual e nem tudo é humano. E João, ele vai trazer essa dica para nós. Nós estamos inseridos no mundo onde existe a esfera humana e a esfera espiritual. E ele vai dizer o seguinte: e a vitória que você vence o maligno é a sua fé. É a sua fé. Coisa linda. Depois, ele vai terminar o capítulo 2 dizendo duas verdades. Ele fala assim: ó, primeiro, não ame o mundo, deteste-o, suma dele. Aliás, não suma não, fique nele. E o finalzinho do 2 ele vai dizer o seguinte: a unção do Espírito vai estar sobre a sua vida. Irmãos, você acredita que isso é para todo crente? Você acredita que a unção do Espírito é para todo crente? Sim ou não? Sim. Amém. Claro que é, mas todo crente vive na unção do Espírito? Não, porque é uma escolha. Você precisa escolher viver debaixo da unção, da direção, do mergulhar do Espírito sobre a sua vida. Mas eu quero para frente, porque o coração da mensagem está no verso 3, no capítulo 3, no versículo 2. Ele começa dizendo no versículo 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece, não nos recebe, não nos compreende, nos critica, nos isola, porque também não conheceu Jesus, porque também o rejeitou a Ele mesmo. Então é natural que, se rejeitou Cristo, rejeite a nós. Mas aí o versículo 2, ele começa a dizer elementos que marcam a minha vida. Ele diz o seguinte: mas agora, agora, antes não, agora somos filhos. Glória a Deus. Não nascemos como filhos, e precisamos, diante da nossa trajetória de vida, tomar uma decisão para ser filhos dele. Não confunda ser criado com filiação. Todos somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele. Assim como os animais são criaturas de Deus, e os animais não são filhos de Deus. Ou você acha que a jumenta é filha de Deus? Você acha que o cavalo, quando relige, ele está dizendo meu pai? Não. Ele glorifica a Deus, mas não é filho de Deus. A palavra de Deus: todo ser que respira, todo ser que respira, fala a Bíblia, crente. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, eles louvam, mas não são filhos. O filho é através da identidade com Cristo, é através da nossa fé. E aí ele diz algo aqui muito lindo. Ele diz: agora vocês têm a fé em Jesus, que confia nele, que tem vencido o maligno, que tem estado debaixo da unção do Espírito, que tem comunhão uns com os outros, que está andando na luz, que está fugindo do pecado, que está confessando suas mazelas, porque crê que ele é o verbo vivo. Ah, você
Glória a Deus. Hello! Vocês são filhos, vocês têm paternidade. Glória a Deus. É alguém que ama, que cuida, que zela. Só que ele fala o seguinte: isso é maravilhoso. Mas ele continua dizendo o seguinte, está na tela, você fala assim, ó, ainda não. Fala comigo, ainda não. Ainda não. Mais uma vez. Ainda não. Hello? Ainda não. Ainda não, o quê? Não é manifesto o que havemos de ser. Existe algo que ainda vamos nos tornar, mas ainda não chegou. Você é filho? Amém. Mas ainda não. Quantos ainda nãos nós enfrentamos na vida? Quem tem experiência? Quem tem experiência dessa faceta gostosa de esperar? Ainda não. Quantas promessas? A Bíblia diz que todas as promessas dele têm nele o sim, mas ainda não. Tem coisa que Deus te fala assim: você vai ser vitorioso, mas ainda não. Você vai receber a cura, ainda não. Ah, você vai receber a direção, ainda não. Espera um pouquinho. Quantos ainda não têm acumulado nessa bagagem da sua história, da sua vida? E interessante que o próprio Deus trabalha isso conosco. Eu acho que é para nos moldar. E a gente ora, e a gente fala: Senhor, eu estou com tanto isso, com tanto aquilo. Mas Ele diz o seguinte: sim, você é filho, eu te amo, já fiz o principal, vou te salvar, você vai ser liberto, você vai ser transformado. Mas aquilo que você está sonhando, espera um pouquinho, ainda não. Existe um tempo, e esse tempo precisa ser esperado. E nós sabemos disso. Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do sol, tempo de nascer dente, tempo de cair dente, tempo de nascer dente de novo e tempo de cair dente de novo. E tempo de colocar a dentadura. E tempo de tirar a dentadura, colocar no copo d'água e a esposa tomar a água. Ó glória! Ó glória! Receba! São tempos, irmãos. Mas ainda não, né? Ainda não, ainda tem, vai chegar lá, ainda não. Ainda não o quê? Ainda não se manifestou o que haveremos ser. Existe uma proposta de Deus para nós. Nós vamos ser diferentes. Vamos ser o quê? Um ET? Sim. Extraterrestre. Mas mais do que isso, o que seremos? Olha o que vem a seguir. Ele diz o seguinte: porque seremos diferentes, porque haveremos de vê-lo como ele é. Uau! Por que ainda não? Por que ainda não? Porque ainda não vemos como ele é. Você já viu Jesus? Você já viu Deus? Você já viu a glória? Você já viu o céu? Você já viu os anjos? Você já viu a expectativa que nos espera? Não. Por isso, ainda não somos o que deveríamos ser. Porque ainda não sofremos a exposição daquilo que Ele é. Tem outras coisas que estão roubando esta exposição. Tem outros personagens que estão se expondo diante de nós. E estamos nos tornando semelhante àquilo que nós estamos vendo. Estamos acreditando naquilo que nós estamos ouvindo.
Estamos nos tornando segundo o padrão daquilo que o nosso olho enxerga, e não estamos ainda sendo manifestos como Ele é, porque ainda não vemos como Ele é. E é interessante pensar nisso, e eu consigo compreender por que existe tanta diferença de um crente para outro crente. É porque existem crentes que estão mais expostos à presença dele, e existem crentes que estão menos expostos à presença dele. Estão dentro do mesmo ambiente, mas estão vendo de forma diferente. Olha o que ele diz na continuação, na linguagem de hoje, na versão bíblica que é chamada de Nova Tradução, linguagem de hoje, diz assim: porém sabemos isto, que quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Eu quero te fazer um convite. Sofra, se eu posso dizer essa palavra, a exposição da glória de Jesus. Aí você fala assim: pastor, mas como é possível? Porque o texto está dizendo que ainda não na sua plenitude, mas podemos nos tornar hoje expostos da sua glória. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios, aliás, de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Coloca aqui na tela, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Os irmãos estão aqui? Amém. Mas todos nós, quem? Todos nós, com o rosto sem pano, sem véu, com o rosto descoberto, sem tapa-olhos, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aleluia. Refletindo a glória do Senhor. O Senhor brilha em você, você reflete o brilho dele. Somos o que, irmãos? Transformados, mutantes. X-Men. Somos o X-Men. Quem é X-Men comigo? Hello? Mutação, irmãos. Fantástico isso. Somos transformados de glória em glória na outra imagem, na imagem diferente daquilo que nós estamos vendo. Não é assim? Não! Os irmãos estão nem prestando atenção no que eu estou falando. É na mesma imagem e não na outra imagem. Na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Como é que você vai conhecer se você está refletindo aquilo que Ele é? É quando você olha para aquilo que você é. Quando você fecha os olhos, o que você vê? Uau. Eu só vejo joguinhos. Eu só vejo Face. Eu só vejo WhatsApp. O que você vê? Eu sou ignorante, pastor. Você está convivendo muito próximo de pessoas ignorantes. Eu acho que você está na hora de ficar mais próximo de pessoas educadas. Eu detesto essa expressão. Eu sou assim mesmo. Eu acho que quem tem direito de usar essa expressão é só Deus. Só Deus tem o direito de usar essa expressão. Eu sou o que sou, ponto. O resto é balela, irmão. Eu sou assim mesmo. Sai pra lá, ô bicho esquisito. Nós temos que nos tornar segundo a sua imagem.
Mas se a exposição que eu estou recebendo não é da imagem dele, eu não posso ter a imagem dele, porque eu vou expor na minha vida aquilo que eu recebo. Por isso tem tantas pessoas carregadas com palavreados tão torpes, porque vivem na torpeza, vivem num mundo onde isso é considerado normal. Sabe o que a Bíblia diz? Sai dela, povo meu. Aleluia. Vai embora. Se essa sua companhia é uma pedra de tropeço, chuta a pedra, mano. Pega a pedra e joga ela no lago. Mas faça o que está no texto. Reflita ele. Sofra a exposição dele. Ganhe a imagem dele. Mas talvez você vai dizer, mas ainda não, pastor. Sim, ainda não na sua plenitude, mas volta a dizer, 1 João capítulo 1, o que tenho visto, aliás, e ouvido, isso vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão comigo. E é interessante que Pedro, mudando o personagem, ele sofreu duas histórias diferentes com essa questão de exposições e de falar e coitado. A primeira dela está em Lucas 22, se não me falha a memória. Posso ver se está aqui? É isso mesmo, 22:59. Quando Pedro, não precisa colocar na tela, obrigado. Quando Pedro, ele está se aquecendo a fogueira, olhando ao longe, Jesus sendo levado para ser preso, levado para ser açoitado. Lembra? A última noite, a noite da Santa Ceia, a noite da traição, a noite onde ele foi julgado, sentenciado. Lembra disso? Estavam lá. Aí chega uma mulher. Você estava com ele. Estava mesmo. Você estava com ele. Não. Estava sim. Não. Por que ela achou que ele estava com ele? Não. Ainda que isso seja uma verdade, o que fez com que essa mulher identificasse ele não foi nesse primeiro momento os hábitos, mas era a região do seu nascimento. Sabe o que diz o texto? Pode colocar na tela se for o caso. Lucas 22:59. Você estava com ele porque você é galileu. Olha o finalzinho. Por que a mulher identificou Pedro com Jesus? Não era por causa dos seus cabelos, mas era por causa da sua região geográfica no território de Israel. Eu não consigo perceber no sentido de saber quem é quem aqui em Portugal. A Gina com certeza sabe disso. Ou seja, dos sotaques regionais. No Brasil, eu conheço de vez em quando o pessoal fala aqui que eu fico imitando alguém lá do norte. Engraçadinho. Mas os portugueses aqui, eu acho que alguns brasileiros conseguem perceber. Vocês conseguem a diferença de perceber o sotaque de um açoriano com o sotaque de um lisboeta, com o sotaque de um alentejano? Sim. O que identificou Pedro era o seu sotaque regional. E o sotaque regional de Pedro condenou Pedro. O sotaque regional de Pedro fez: olha, você é galileu. Ela não tinha uma plaquinha escrita aqui, olha, sou galileu. Ele falou, e ela falou: não, você é galileu, você está abrindo a boca, e você é galileu.
E não é possível, só tem galileu que anda com aquele Galileu, porque Jesus também era galileu. Então falavam iguais. Falavam iguais por causa da sua região cultural, seu sotaque. Só que tem uma outra história com o mesmo personagem que não tem a ver com sotaque, que não tem a ver com região onde se mora. Abra sua vida. Eu nem sei onde está o texto. Eu acho que é qualquer coisa em Atos entre o primeiro e o 10º. Se nós quiserem procurar. Capítulo 2 ou capítulo 4. Eu vou contar a história, vocês acreditam em mim, mas podem pesquisar na Bíblia. Pedro é preso. Estava pregando a palavra. Estava falando do amor de Jesus. E ele é preso junto com João. E dá um porrete nele. Bate com vontade. 4. Qual verso? Segura aí. Pedro levanta depois do açoite, depois da repreensão, que era irmão nada, aquele povo que bateu nele, reúne e fala o seguinte: nós lhe proibimos que pregue a palavra de Deus. Aí ele fala assim: é melhor obedecer a Deus do que vocês. Aí eles ficam assustados, eles se reúnem de novo. Sabe o que eles dizem? Esse cara é iletrado. Esse cara é inculto. Não quer dizer que ele era analfabeto, não é isso. Quer dizer que ele não tinha feito uma faculdade, não tinha um estudo, ele não era um homem inteligentíssimo, não, ele era um homem pescador do campo, Galileu. E o que o texto diz? Por causa da intrepidez deles, ele começa a dizer: não tem jeito, esse homem esteve com Jesus. Verso 13, põe no telão, Atos 4:13, obrigado. Olha o que o texto diz: que aqueles homens que não eram cristãos reconheceram que Pedro e João, por causa da sua intrepidez, não por causa da sua região, não porque eles eram galileus, mas eles tinham estado com Jesus. O que ele estava fazendo? Ele estava refletindo Jesus. Quem via Pedro, via a autoridade de Cristo. Quem te vê, vê quem? Vê eu mesmo. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiraram e reconheciam que haviam estado com Jesus. Eles começaram a se parecer com Cristo. Eu quero finalizar nessa manhã dizendo para você, eu acho que tudo que eu já tinha que ter dito eu já disse, mas eu ainda quero dizer algo. Eu quero que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Eu quero que a sua família enxergue uma pessoa nova dentro de casa. Eu queria que o seu marido me procurasse e dissesse: ó, pastor, eu não sei o que o senhor deu para aquela mulher. Mas ela é outra, no bom sentido, tá, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que a sua esposa, ou varão, me procurasse e dissesse assim: pastor, eu não sei o que o senhor tem dado para esse cabra, não. Mas ele é tão diferente.
E eu vou responder uma coisa para as duas pessoas que me procuraram. Eu falei, eu não dei nada. Na verdade, ele está mais parecido com Jesus. Glória a Deus. Agora, pode acontecer diferente, né? Ele pode virar mais cachorro. Ele pode virar mais sem brilho, mais sem sal, mais sem graça. Mas o Senhor, Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos edifique para a glória e a honra dEle, no nome poderoso de Jesus. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos agradecer a Ele. Eu quero citar o último texto que diz assim: agora o que vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois nós o veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Vamos nos aproximar mais dele. Amém? Amém? Posso chamar o Ministério de Louvor para cantarmos uma canção? Louvado seja o nome de Jesus. Como eu quero que essa semana, a minha semana seja melhor. Eu quero que a sua semana seja melhor. Eu quero que através da exposição dessa palavra, você e eu nos tornemos pessoas melhores. Nos tornemos pessoas mais alegres, mais felizes. Uma das coisas que os mártires de Coliseu sofreram e que a história, os livros, os anais da história revelam é que todos os cristãos que estavam sendo comidos de leões, que estavam sendo despedaçados, que estavam se tornando tochas e fogueiras humanas, como conta a história na altura do imperador Nero, que espetava os cristãos em pequenos paus para iluminar cidades, tacavam fogo neles, e aquilo servia de poste humano, tochas humanas. Todos os cristãos, quando estavam ali sendo mortos, estavam sendo comidos por trevas, eles ou cantavam, ou se alegravam, ou confiavam em Deus, porque eles tinham algo muito em comum: eles estavam sendo expostos à glória do Messias. O Senhor Jesus, Ele está pronto para se expor à sua vida. Infelizmente, alguns de nós nos desentonamos, fazemos notas desentonantes, distonantes, mas hoje nós vamos afinar essa viola de Deus, vamos afinar a nossa história, vamos afinar a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar, Senhor, ó Pai, cada coraçãozinho aqui. Que alegria, Senhor, é poder ouvir esta palavra. Que alegria, Senhor, ao poder entender que nós podemos, ó Pai, nos tornar mais, que podemos, ó Deus, sofrer a exposição da glória e não a exposição da infidelidade. Senhor, nós queremos fechar, Senhor Jesus, para aqueles que estão expostos, estão, ó Pai, permitindo que os teus olhos vejam aquilo que o Senhor não aprova, coadulam, meu Deus, com aquilo que o Senhor detesta, coadulam, Deus, com aquilo que o Senhor, ó Pai, abomina. Nós queremos, ó Pai, aqui no mundo espiritual, fechar essas portas e janelas no nome de Jesus, porque eles têm se tornado aquilo que eles têm visto. Ó Deus, a igreja tem se tornado aquilo que tem visto. Senhor, por isso é tão bom nós estarmos aqui na Tua casa. Por isso é tão bom nós estarmos aqui diante do Senhor. Por isso é tão bom, ó Pai, nós sofremos essa exposição. No nome de Jesus, nós queremos fazer um compromisso contigo. Queremos estar mais vezes ouvindo e ouvindo e aprendendo, vendo e ouvindo e aprendendo daquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Segura aí, eu quero dizer uma coisa. Eu esqueci. Eu fiz um cálculo semanal em porcentagens durante o tempo que nós estamos expostos à palavra, se a sua vida com Deus se limitar apenas ao fato de você assistir um dos cultos da nossa igreja. Quantos por cento equivale, durante a sua semana, o fato de você ter participado nessa manhã com Deus? Isso representa, na sua escala semanal, que você gastou com Deus, em apenas um culto, 1%, 1,48%. De 100% da sua semana,
apenas 1,48% você esteve com Deus. Se a sua vida espiritual, a sua leitura bíblica, a sua oração se limita ao fato de estar em um único culto. Claro que esse índice aumenta se você participar de domingo e sexta-feira à noite. Vai para 2,57%. Glória. E melhora um pouquinho se você participar nos nossos grupos familiares. Aí eleva. Ele cresce um bocadinho, mas dá uma média de 4%. Para ser mais exato, 3,89%. Uma semana, 3% com Deus. Por isso, queridos, e você já sabe a resposta, não é suficiente para a sua vida espiritual, pois não? Eu te convido a ler, eu te convido a orar. É impossível você se tornar parecido com Ele, sofrendo uma exposição com Ele tão pouca da sua vida. 40% da sua semana é investir em trabalho. Se você trabalhar 8 horas diárias, se você trabalha mais do que 8, você sabe que as porcentagens aumentam. Em média, pessoas estão gastando 15 a 25% do seu tempo com computadores, mídias, televisão, música. E apenas 1,48% com Deus. O que nós seremos, irmãos? O que a nossa sociedade será com tão baixas exposições? Leia a palavra. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Coloque as suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre o teu povo. E a igreja de Jesus diga: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.